Fala, meu lindo, minha linda, que bom que você chegou. A gente tem uma palavra de Deus para você, e essa palavra ela vai moldar algumas coisas importantes na sua compreensão sobre a forma com que Deus trabalha, que às vezes é difícil de entender, mas é necessário saber a perspectiva certa de enxergar. Mas antes, eu quero te pedir um favor muito importante. Curte o vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e depois comenta, deixa o que você foi abençoado, indica para alguém essa mensagem. E não esqueça, toda segunda-feira, 7 horas da manhã, a gente tem um encontro aqui no canal. Vamos pro vídeo? Gênesis, capítulo de número 41, verso de número 37, diz o seguinte: E a coisa foi boa aos olhos de Faraó, e aos olhos de todos os seus servos. E Faraó disse ao seu servo: Acharemos alguém como este homem? Em quem está o Espírito de Deus? E Faraó disse a José: Visto que Deus te mostrou tudo isso, não há ninguém tão prudente e sábio como tu és. Tu estarás sobre a minha casa, de acordo com a tua palavra, todo o meu povo será governado. Somente no trono eu serei maior do que tu. That's it. Eu vou te falar uma coisa. A forma cujo qual Deus nos direciona, na maioria das vezes, são por demandas que são percebidas no meu convívio, ou nas mensagens que chegam, nos aconselhamentos que fazemos, nas perguntas que chegam na hora certa, e que a resposta é uma explosão de Deus no nosso entendimento, faz a gente compreender coisas novas e às vezes nos faz ficar até um pouco ainda confusos. E essa palavra, o tema ou a lógica de Deus, ela é difícil de nós como seres humanos falarmos, é assim que Deus trabalha. Quem somos nós para dizer quem Deus é, no sentido da sua totalidade de poder e glória? Perguntaram e ele diz: eu sou o que sou. Ele é tudo em todos, em todo o tempo. Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim, aquele que era, que é e para sempre será. Ele não está ligado ao tempo porque é eterno, ele está antes do próprio tempo ser inventado. Ou seja, como nós, meros mortais, vamos dizer a lógica de Deus? Seria uma coisa muito louca tentar falar que é isso e ponto. Mas eu vou te dizer uma coisa, meu lindo: existem parâmetros aferidos que a gente consegue dizer, isso aqui só Deus que pode fazer. Você concorda comigo que tem coisas na nossa vida que a gente olha e diz, não pode ser o acaso, não pode ser sorte, só Deus que poderia pensar algo tão absurdo como esse? Na verdade, eu vou te falar uma coisa, lindo, tem coisas que me perguntam que eu não sei explicar. Alguém disse, David, o que você fez para pregar para milhões de pessoas? Não sei. Irmão, eu sou um ignorante. Tem gente que fala 1000 vezes melhor do que eu. Tem gente que sabe milhões de vezes mais do que eu. Vai entender. Aí talvez para alguém pode ser um erro. Para mim eu digo, só Deus para fazer um milagre desse. Porque eu durmo comigo, irmão. Eu acordo comigo, eu sei o defeito de tudo. Eu só não conto para vocês, senão eu tenho muito inimigo. E se você contar os seus para mim, eu também ia ficar com raiva de você. Porque a gente é falho. A gente é ser humano. A nossa batalha é para que Jesus aplaque em nós a nossa carne. É isso que fazemos todos os dias. Porque se nós fôssemos tentar viver sem Jesus, não ia dar certo. Irmão, não existe um pregador do evangelho sem Deus no centro do evangelho. Se você tentar pregar sozinho, não vira. Se você tentar fazer sem Ele, não dá. Se eu tentar gravar uma série sem a direção dele, eu passo muita vergonha. Então no final eu olho e digo, só Deus que pode fazer.
Mas essa resposta às vezes não é suficiente para as pessoas. E eu vou te falar, a gente tem alguns aspectos e parâmetros humanos que a gente tenta colocar em Deus e que nunca vai dar certo. Uma das frases que eu ouvi esses dias e que fez nascer essa palavra no meu coração foi num momento de conversa com um amigo, um colega de ministério. E ele disse para mim: Dave, eu estou numa fase difícil do ministério. Eu falei: meu irmão, que deu? Ele falou: eu cheguei numa fase, numa etapa que eu não tenho mais para onde ir ou o que fazer. Eu fiquei olhando, ouvindo. Ele falou: eu estou em crise, eu não tenho para onde crescer, eu cheguei no limite, no que eu podia, eu já estou no limite. Aí eu falei: sério? E ele falou: eu estou tentando, eu quero que você me ajude, que você me aconselhe a encontrar um outro caminho. Porque se eu mudar na posição que estou, na instituição que estou, não vai ser um upgrade, vai ser um downgrade. Você entendeu o que ele acabou de dizer? Porque nós vemos na vida assim: existe upgrade e existe downgrade. Se você sobe e cresce na vida, você diz que isso é um upgrade. Agora, se você recua, você diz que isso é um downgrade. Então, quando a gente recua, a gente pensa que isso não tem a ver com Deus, não é verdade? Sim ou não? Então a gente pensa o seguinte: bom, se Deus entra na história, não vai ter como eu recuar. Alguém diz: foguete não tem ré. Esses dias um amigo meu falou um negócio desse, eu coloquei no Google: tem um foguete com ré sim. Tá aqui, ó, mandei pra ele, só para provocar. Óbvio que eu entendi o que ele estava querendo dizer. Mas se eu te falar que na lógica de Deus não existe downgrade, apenas upgrade, aí você vai ficar confuso. Como assim, David? Significa que tudo que Ele faz é bom para nós, e que até quando é downgrade para nós, é upgrade para Ele, porque Ele sabe o que está fazendo e é perfeito na decisão que toma. Eu quero que você entenda um pouco da lógica. Tem que ter lógica. A lógica é essa: olha só, tem um menino chamado José. O José é top. Eu já preguei de José várias vezes. Você já ouviu falar de José várias vezes? Eu amo José. O José é top, é maneiro, é bonitinho, é um top. A vida do José é uma delícia. O José é o segundo filho, perdão, o penúltimo filho, segundo de trás para frente. Não dá para admitir o erro agora. Vamos continuar. Não, peraí, vamos encerrar o ciclo. Eu errei, desculpa. Vamos para frente. Tudo é didático, sempre pedagógico. Vamos lá. O José tem uma vida maneira. Ele é o filho do Jacó. O Jacó curte ele demais. Jacó olha para ele e diz: quem que é o menininho de papai? O José diz: sou eu. Que lindo. José é o filho da velhice do Jacó. O José vive uma vida top. Toma sucrilhos de manhã no café. E não é sucrilhos de marca ruim, é Kellogg's. É Nescau Cereal 4.0. O José tem uma capa que ninguém tem. José ganhou do Jacó. Jacó falou: filho, tá aqui uma capa maneira para você. Todos os filhos ficam assim: nossa, por que eu não ganhei? A vida do José é um sonho. O José acorda de manhã, o paizinho dele fala: oi lindo, tudo bom? Precisa trabalhar hoje não? Tô brincando, esse era um sonho nosso quando era adolescente. Mas a vida do José é muito maneira. Aí um dia Deus dá um sonho para ele. O sonho é tão incrível. O sonho é: o sol, a lua, as estrelas se prostravam, os feixes se prostravam. E aí o José teve um sonho. Nossa! E contou. Ó, a vida do José. Aí ele contou o sonho. Os irmãos de José olharam para o José: tá achando que é quem? Tá se achando? Vem cá. Ó, pegaram o José,
e tentaram assassinar José. Desistiram. Rubem não deixou. Aí tiveram uma ideia: então não vamos assassinar, vamos vender. E aí venderam José. E José virou escravo. Sabe o que é isso? Downgrade. Isso é retrocesso. É o que a gente pensa. Existem momentos na nossa vida que Deus nos fará recuar, e vai ser difícil da gente entender. Existem momentos da nossa vida que Deus vai segurar a gente, e não vai só segurar, vai puxar a gente para trás. Você identificou o que eu acabei de fazer? O nome disso é arco. O nome disso é flecha. A flecha só vai para frente depois de vir muito para trás. Não, eu vou... Eu sei que é difícil engolir uma dessa, irmão. A gente engole em seco, porque na verdade a gente nunca quer retroceder. A gente diz para trás nem para pegar impulso. E se eu te falar que Deus nos faz recuar? E se eu te falar que aquilo que a gente chama de retrocesso, Deus chama de processo? E se eu te dizer que aquilo que a gente chama de downgrade, Deus chama de necessário? E se eu te falar que para nós é perda, para Deus é tempo de qualidade? E se eu te falar que aquilo que nos dói, para Deus é bálsamo de cura em nós, através de nós? O que Deus estava fazendo com José era tirando o menino do Nescau cereal de cena. O que Deus estava fazendo com José era tirando o menino mimado de dentro dele, porque mimados não governam. Os preferidos não conseguem aguentar a posse do poder. Só consegue experimentar os altos lugares aqueles que já passaram pelos esmagamentos da vida. Lindo, perceba que é nítido quando alguém que não teve os dias difíceis nunca, apenas viveu os dias bons, você percebe que há arrogância na grande parte deles, porque eles não sabem o que é dia mau, eles não sabem quanto custam as coisas, e eles riem de coisas que não tem graça nenhuma. Quem passa pelo processo é habilitado para chegar em qualquer lugar da vida. Eu vou repetir para você: quem passa pelos processos de Deus, respeita o processo, vive o processo, está habilitado a chegar em qualquer lugar cujo qual Deus preparou, porque ele chega e permanece, ele não cai daquele lugar. Só cai quem não tem estrutura para chegar aonde Deus planejou. E convenhamos, ou a gente entende que essa é a lógica de Deus e começa a aceitar que virá processos sobre nós, ou a gente vai ignorar para sempre os processos e nunca vai chegar a viver aquilo que Deus deseja. Eu revisito memórias dentro de mim, todos os dias eu revisito e começo a olhar. As fases de maior humilhação me prepararam para tudo aquilo que a gente vive hoje. E eu vou te dizer, meu lindo, de vez em quando o pau fecha, a humilhação vem igual. Só que antes eu via de um jeito, hoje eu vejo de outro. Se está doendo, alguma coisa está acontecendo. Se está me incomodando, Deus está fazendo alguma coisa. Se a paz saiu, alguma coisa está acontecendo. É Deus recuando a flecha para lançar ainda mais longe. Eu quero que você entenda: você é uma flecha na mão do arqueiro, e todas as vezes que ele te puxa para trás, não é para fazer você parar, desistir, abandonar a missão. Não, Deus está te colocando no processo, está criando tensão, para que a tensão te jogue para mais longe e o alvo seja atingido. Ei, escute: o Senhor não puxa a flecha para trás para dispensar a flecha, Ele puxa a flecha para trás para acertar no alvo. Eu olho para José, né? Tadinho do José.
Ô Zé, tão querido e está preso, tão querido e está esquecido. O padeiro esqueceu, o copeiro esqueceu, todo mundo esqueceu dele, menos quem puxou a flecha para trás. Vai ter momentos da vida que a tensão é tão grande que a gente pensa que porque todo mundo se esqueceu de nós, o arqueiro se esqueceu também. Só não esqueça, se tem tensão, é porque o arqueiro está segurando a corda da flecha. Eu vou repetir: se tem tensão, o arqueiro está com as mãos sobre a flecha. E se eu fosse você, só se eu fosse você, eu ia dizer: Jesus, eu não estou entendendo nada, mas se puder, puxa mais. Senhor, eu não estou entendendo nada, mas se esse processo me leva para o centro da tua vontade, me puxa mais. Porque na hora que o Senhor soltar, eu quero chegar tão rápido, com tanta velocidade e com tanta certeza que vai ser impossível me parar. E o teu nome muda para uma palavra: imparável, unstoppable. Quando o Senhor está com a mão na flecha, não existe ninguém que consegue parar o percurso dela ou desviar aquilo que Ele determinou como alvo. Aleluia! Aleluia! Ninguém vai parar aquilo que Deus tem na tua história. Processo não foi feito para você parar, foi feito para você passar. Jesus, 2021 foi um caos, e eu nem quero falar mais disso. Só quero entender que tudo que eu vivi foi uma preparação do extraordinário que está vindo sobre mim em 2022. Você pode declarar isso sobre a sua vida no nome de Jesus? Alguém já viu um tsunami? Que bom. Ai, Jesus. Ninguém viu mesmo? Que bom. Eu vou te contar um negócio. Essa perspectiva, ela é bíblica, ela não é inventada. José saiu da casa do seu pai Jacó para uma prisão. Foi vendido aos ismaelitas, parou na mão de Faraó, foi caluniado, envergonhado. Ah, David só tem uma história? Não, Davi. Davi foi ungido rei de Israel pelo profeta. Samuel ungiu ele, e no dia seguinte, uma perseguição implacável de Saul começou sobre ele. Ele fugiu como um cachorro pelo deserto, para não ser assassinado pelo rei que agora sabia que o sucessor estava na terra. Tentaram matar Davi de todas as formas. Gigante entrou na guerra, leão entrou na batalha, urso entrou na treta, mas ninguém parou o menino. Você vai dizer: nossa, que absurdo! Isso eu não quero para minha vida. Então não tente ser rei. Então não tente governar. Não, isso eu não quero para minha vida. Então tudo bem. Tudo bem. Você não quer o processo? Então não deseja o reinado. Não quer o processo? Não deseja o governo. Não quer o processo? Não, então não adianta. Não vai rolar. Ninguém chega a lugares altos sem tropeçar pelo caminho, sem ter cicatrizes profundas, de marcas necessárias que se tornam um memorial para não esquecer por onde passaram. Talvez você veja um menino, e eu sou menino. Eu tenho só 31 anos, mas eu tenho marcas profundas dentro de mim. Marcas tão profundas que eu não tenho coragem de subir num altar e pregar longe da presença dele. Como assim, David? Sim, eu tenho uma marca. Eu tenho uma marca porque já tentei fazer e eu nunca mais esqueci da vergonha que eu passei. Existem marcas que eu não quero, porque ver a marca de alguém já é suficiente para mim não reproduzir o erro. Mas existem marcas que estão em mim, cravadas no meu corpo, e que são necessárias para que a caminhada prossiga. Aí você está dizendo: David, o tsunami. Vocês ainda estão no tsunami?
todas as vezes que um tsunami acontece, dias antes o mar recua. Você não está entendendo, né? É exatamente isso que está acontecendo às vezes na sua história. O recuo é a formação de um grande tsunami que está vindo. Todo o processo que você tem reclamado é Deus recuando a sua história, para fazer você viver o extraordinário e o impossível aos olhos de todo mundo. E todos que viram o mar recuar verão o tsunami da presença de Deus sobre você. E aquilo que doeu vai ser bálsamo para alguém. Porque talvez você ainda não entendeu, lindo, mas 2022 será um tsunami na sua vida. Declarar em nome de Jesus que o que o Brasil viveu em 2020, o que o Brasil viveu em 2021, foi um recuo necessário para que 2022, se eu não crer nisso, eu não sei no que eu vou conseguir crer mais, irmão. Para que 2022 a gente viva uma revolução, um tsunami, uma glória poderosa de Deus sobre o nosso país. Eu quero profetizar que a tua casa será reestabelecida, o seu trabalho será reestabelecido, só que será melhor, será ainda mais próspero. Sabe, todas as vitórias que estavam estancadas virão sobre a tua casa como uma avalanche. Virão como uma avalanche. Grava essa palavra, que daqui a pouco a gente vai falar sobre ela. Jesus, é só o que queremos, Senhor. Te entender é difícil, mas os teus sinais nos apontam caminhos para a compreensão. Se o que o Senhor está fazendo é um processo, nós vamos viver o processo. Se o que somos é uma flecha, pelo menos tu é o arqueiro, e tu nunca errou o alvo. Nos envia para o centro da tua vontade. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Não importa o processo, eu quero a tua vontade. Em nome de Jesus, amém. Eu normalmente acabo agora. Normalmente eu já deveria ter saído. Mas alguém está perguntando dentro de si: e o José? A última vez que o Senhor falou dele, ele estava esquecido. E o Davi? A última vez que você falou dele, tinha um leão tentando matar, um urso, um gigante e um rei. O que aconteceu? Bom, José virou governador do Egito e Davi virou o rei de Israel. Fala, meu lindo! Minha linda! Tô ficando mal acostumado já. Meu lindo, eu tenho uma palavra de Jesus pro seu coração. E talvez você não sabe ainda, mas essa palavra, ela vai garantir o futuro da sua casa, vai garantir o futuro do seu casamento, vai garantir o futuro dos seus filhos. Uau! Se você entender aquilo que o Senhor tem para você,
sua casa vai virar um bunker, e a porta vai ficar mais fechada do que aberta. Mas antes, eu preciso te pedir um negócio muito importante para fazer com que esse vídeo vá muito mais longe. Ó, curte o vídeo, curte, é rapidinho, aperta o botãozinho do likezinho, top do joinha, é de graça. E o irmão, eu vou lá agora você. Quando você curte, o YouTube fala: ó, o vídeo é bom, hein? Que é isso, vou mandar para mais. E a mensagem vai mais longe. E não é sobre a gente, é sobre o Evangelho alcançar ainda mais lugares, ir ainda mais longe. E só para você ter noção, nós estamos chegando a 10 milhões de inscritos. Falta pouquinho. Ó, tem uma placa aqui dizendo sobre Israel. Filma a placa, cadê o filmador da placa? Filma a placa tá lá. Aqui. Quando bater 10 milhões, nós vamos levar alguém para Israel. Como? Não sei. Mas vamos. Mas nós vamos levar. Tá aqui? Quem vai para Israel tá aqui? Meu Deus, gente, vai ser uns 30 aviões para levar. Mas ó, se inscreve, ativa o sininho. Toda segunda-feira, 7 horas da manhã, tem uma palavra de Jesus para você aqui. Por falar em palavra, vamos para a mensagem. Eu estava esses dias no carro. O carro foi me buscar. E o carro era blindado. Ai, olha que coisa, vejam só. Um garotinho de Joinville. Muita gente querendo pegar esse menino. E aí protegeram ele. Agora, coisa interessante. Eu fiquei pensando, se o carro capotar, como que eu saio desse carro se ele é blindado? Entendeu? Aí eu comecei, eu sou curioso. E aí tinha um adesivo. E eu descobri que a maioria dos carros blindados tem duas coisas: sirene e alto-falante. A sirene é: se vir um doidinho, você não precisa fazer nada, só ativa a sirene que ele vai embora. É o que a gente acredita. E o alto-falante é para você falar com quem está fora do carro sem abrir a janela. Porque se você abre a janela, não é mais blindado. Amém? Então veja, a blindagem serve para que o que está fora não acesse aquilo que está dentro. Porque o que está dentro é muito importante. E por isso a blindagem, essa é a ideia. Só que eu quero te contar um negócio. A Bíblia, ela é um manual de sabedoria, de direção, que você só fica perdido se quer. Porque se você procurar, tudo está aqui. Eu vou te ler um texto que eu nunca preguei na minha vida. Mas desses dias, enquanto eu falava com Jesus e fazia meu devocional, eu parei aqui, e o dia que eu parei aqui, eu falei: oh my God. É maravilhoso. A Bíblia diz em Isaías 39, naquele tempo, os nomes vão ser difíceis, tá? Merodach Baladã, filho de Baladã. Você quer gravar o nome deles? Não precisa. É só para você saber, é a galera da Babilônia. Era o filho do rei da Babilônia. Bom, vamos lá. Então, a Bíblia diz, naquele tempo, Merodach Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas e um presente a Ezequias, porque ele tinha ouvido que havia estado enfermo e agora estava se recuperando. E Ezequias ficou feliz por causa deles e mostrou-lhes a casa de suas coisas preciosas,
a prata, o ouro, as especiarias, o unguento precioso e toda a casa das suas armas. Tudo que havia em seus tesouros, não houve nada em sua casa, nem em todos os seus domínios, que Ezequias não houvesse mostrado a eles. Então veio Isaías, o profeta, e perguntou: o que disseram esses homens para você? De onde eles vieram? Então disse nosso amigo Ezequias: eles vieram me trazer presentes. Eu vou resumir para você. Isaías diz: e o que eles viram? E Ezequias diz: eles viram tudo. E agora uma palavra muito dura recai sobre a vida de Ezequias. Toda a sua casa será roubada, todos os tronos serão levados para a Babilônia, todos os tesouros, toda a prata, todo o ouro, e até os teus filhos serão escravos desse povo. E exatamente o que o Senhor falou aconteceu. O que me desperta uma crise, porque não é por acaso que a Bíblia faz questão de estar aqui, isso aqui, sabe? Se você estudar um pouco sobre a vida de Ezequias, você vai perceber um negócio. Ezequias era um homem bom. Ezequias não era um homem mau. Ezequias era um rei inteligente, era um homem de Deus. A Bíblia diz que teve um momento que ele até deu uma desequilibrada nas coisas, e a Bíblia diz que então Isaías, que era o profeta daquela época, disse para ele que os dias dele seriam abreviados e que ele morreria de uma doença. E a Bíblia diz que ele entra no quarto, vira a cara para a parede, chora, e aí Deus muda de opinião e volta a Isaías dizendo: olha, vão ser acrescentados mais 15 anos na tua vida. Ou seja, ele era um homem bom. Só que quando chega esses homens, ele não teve malícia, ele não teve visão. E eu vou te falar o que entorpece a nossa visão: a nossa arrogância. Veja, a gente entende que o reinado de Judá ou de Jerusalém era muito grande, até porque havia herdado de Salomão, que foi muito próspero. Então a gente gosta de mostrar as coisas para os outros. A gente é assim. Quando eles chegam, eles vieram com cartas e um presente. Não era para ser uma pesquisa, mas a Bíblia diz que Ezequias se empolga. Ezequias traz eles para dentro de casa, mostra todas as coisas. E naquele dia, provavelmente naquele dia, despertou algo na Babilônia que em pouco tempo se cumpriria. Uau, é muito tesouro no lugar só. Vamos levar para a Babilônia. E a Bíblia diz que eles foram sitiados pela Babilônia, escravizados pela Babilônia. Tudo porque um homem abriu uma porta e disse: entra, deixa eu mostrar para você o que eu vivo, deixa eu mostrar para você o que está aqui dentro. Olha aqui a minha família, olha os meus tesouros. E esse é o problema, porque a gente pensa que a nossa casa está acessível para todos. E eu quero que você entenda que um lar é o seu refúgio. O lar não é ambiente de descobertas. O lar é ambiente de consolidar. Eu vou ser mais abrangente, mas é que fica difícil. Eu vou ser claro então. Não é qualquer pessoa que deve entrar na sua casa. Eu vou além. Não é qualquer pessoa que você pode mostrar o que Deus está fazendo na sua vida. Eu sei que isso é ruim, porque a gente é fofoqueiro. Eu sei, porque eu sou. E eu vou te dizer que essa parada, ela é difícil da gente controlar. Mas eu quero que você entenda. A Bíblia diz
que nós temos que se alegrar com os que se alegram, chorar com os que choram. Mas no mundo de hoje, o que mais tem é gente que chora com o que se alegra e gente que se alegra com aquele que chora. Os sentimentos estão confusos, portanto, você não pode abrir o coração para qualquer um. Você nunca sabe quem está do outro lado da linha ouvindo a tua voz. Você não sabe para quem você está abrindo o teu coração, portanto, tenha cuidado. Porque se você abre o choro para quem ri, o riso vai aumentar o choro que você tem. E isso é dolorido demais. Mas agora, a gente precisa entender que se a nossa casa é um refúgio, dentro dela precisa ter um altar. E é a ausência do altar que não faz a gente ter a sensação de refúgio. Não, você não entendeu, eu vou melhorar. A gente não vê a nossa casa como um refúgio porque não tem um altar lá dentro. O que é um altar, Dave? É algo que declara a posse do lugar. De quem é? É de Deus, é do Senhor Jesus. É dele. A casa é o lugar que você volta. Sabe, eu vivo uma vida muito doida. Eu viajo muito, mas não tanto. Eu viajo de 10 a 12 dias por mês. Eu sei que parece muito, mas podia ser 31. Só que daí eu não teria mais esposa, não teria mais filhos e não teria mais ministério, certo? Então eu vou te dizer o que eu faço. Eu vou, entrego tudo que eu tenho, rasgo meu coração, dou o meu máximo, mas volto para um lugar para me abastecer. Veja, então quando eu volto para esse lugar, é o lugar que eu chamo de refúgio, é o lugar de paz. É o lugar onde eu não quero guerra, é o lugar onde eu não quero briga, é o lugar onde eu quero, viver. Então esse é o meu lugar. Nesse lugar o inimigo não entra, nesse lugar a crise não tem o direito, nesse lugar eles não podem invadir. Os medos, as preocupações é no lado de fora. Mas como que você garante a porta fechada? O altar estabelecido. E o altar de uma casa é a mesa. A mesa de uma casa é o termômetro das emoções daquele lugar. Se todo mundo está à mesa, a casa está em dia. Se a mesa está espalhada, há uma crise dentro do lar. E você só resolve o que está fora quando o que está dentro está em dia. E esse é o maior problema. Nós queremos resolver o problema do mundo, mas a nossa casa está uma bagunça. Lindo. Se você quer entender a vida de maneira clara e objetiva, é simples. Cuide da casa, deixa Deus cuidar do resto. Cuide do que está dentro, deixa Deus batalhar com o que está lá fora. Sabe, cuida daqui de dentro. A questão é que isso é desafiador. Sabe por quê? Porque a gente não tem filtro. Qualquer um entra na nossa casa. E eu sei que vai ficar difícil o que eu vou falar agora, mas casa não é lugar de network. Como assim? Tá vendo? Não, irmão. Lugar de network é no restaurante. Lugar de network é no shopping. É na reunião de negócios. A casa é o lugar onde você esconde o teu tesouro. A casa é o lugar onde você protege a sua família. A sua casa não é um ambiente de experiência, é um ambiente de comunhão. E comunhão você tem com aqueles que compartilham daquilo que você carrega, não aqueles que tiram do que você tem para oferecer. Essa é a distinção. Então, lindo, o problema de Ezequias é que quando Isaías pergunta para ele, ele faz uma pergunta muito simples: quem são, de onde vieram? Em outros termos, ele estava dizendo: são de Israel? São da tua tribo? É do teu povo? Não é do meu povo. Aí a luz de Isaías faz assim, ó. Aí ele diz: sábio. Deus não está usando Isaías ainda, é só um homem inteligente. E ele diz: e você mostrou alguma coisa para eles? E aí Ezequias diz: mostrei tudo.
Aí a Bíblia diz que naquele momento Deus toma ele e ele diz: pois então eu tenho uma péssima notícia para você. Veja, a nossa sabedoria faz a gente filtrar e criar critérios para quem entra na nossa vida e acessa a nossa casa. E o critério é: você vive o que eu vivo? Você crê no que eu creio? Você ama o que eu amo? Você se entrega para aquilo que eu me entrego? Você compartilha da mesma paixão por Jesus que eu tenho? Você compartilha da mesma fidelidade pela esposa que eu carrego? Você também honra os filhos como eu honro? Você honra os pais como eu acredito que deve ser honrado? Aí é aqui que tá. Porque daí começa a cair um, começa a cair o outro, começa a cair o outro. E aí você começa a descobrir que no fim vai ser bem pouca gente que vai entrar na tua casa. Eu amo muita gente, mas muito pouco vai lá em casa. Aliás, eu vou até te falar a verdade. Eu penso 1 milhão de vezes em quem vai lá. Você sabe, né, que tem uns momentos da vida que tem muita gente que te liga, né? Tem vezes que não liga ninguém. Mas daí quando Deus dá uma abençoadinha, aí tem muito curioso que diz: vou marcar. Vou passar na tua casa. Pode passar, vou atender lá embaixo. Irmão, eu não tenho vergonha de dizer isso não. Eu não tenho o maior problema de receber no pátio. Mas não entra. Mas não entra nem a pau. Eu vou te falar, eu tenho prudência de, se eu vou buscar alguém ou almoçar com alguém, eu penso o carro que eu vou usar. Porque eu não quero mostrar nada para os outros. Eu não quero ninguém sabendo do que eu estou vivendo. Eu não quero saber de ninguém que eu estou comprando. Eu não quero que os outros saibam de nada. Por quê? Porque o que os outros não sabem não tem como paralisar. O que os outros não sabem não tem como deteriorar. Está tudo guardado dentro de casa, escondido. Sabe, tem coisas que Deus vai te dar que você vai ter que, sabe, para todo mundo. Mas tem coisas que o Senhor vai fazer por você, que você vai ter que trancar a porta, falar para tua família: fala para ninguém não, tá? Isso aqui Deus deu pra gente. Não é todo mundo que vai entender, não é todo mundo que vai celebrar, não é todo mundo que vai ficar feliz com você. Então esconde. Por isso que a casa tem que ser blindada. É por isso. Agora, começa assim: estabelece um altar e depois blinda a casa. A sua casa tem que ser um lugar que você deseja estar. Sabe, eu amo voltar para casa porque eu tenho paz quando eu entro lá dentro. E não tem a ver com espaço, tem a ver com o altar que está lá dentro. Sabe qual é a minha maior alegria? Dormir em casa. Eu amo dormir em casa, amo. Eu posso estar no melhor hotel do mundo, mas voltar para casa é uma parada, que delícia. E eu vou te dizer, não é nem pelo sono, é pelo que acontece antes de dormir lá em casa. Sabe, há um altar estabelecido. Eu quero inspirar você a isso. Deixa eu contagiar você. Há um altar estabelecido. Sabe o que é maravilhoso? Nós vamos dormir e antes nós passamos nos quartos das crianças. Nós oramos, nós profetizamos sobre a vida deles. Eu acho maravilhoso. Eu gosto de ouvir o Noah dizer: eu sou maravilhoso, inteligente, lindo, escolhido, amado. Eu digo para ele: você é. Declara mesmo, filho. E aí um diz, o outro fala. E aí, bom, porque é um altar preparado para o Senhor. A casa não é minha, a casa é dele. A casa é dele, você está entendendo? É ele que governa as coisas, é ele que domina. Vou te dizer, tem gente que não consegue trabalhar lá porque não fica. Tem gente que está há muito tempo, é porque Deus ele vai tirando, vai indo embora, porque tem um altar estabelecido e o altar repele o inimigo. Não, eu quero que você viva. Ei, o altar na sua casa repele o inimigo. Ele passa lá fora, ele diz: não consigo, aqui não dá. Você está entendendo? Agora, estabelece o altar, estabelece a mesa. Sabe, crie hábitos saudáveis com a sua casa, com a sua família.
Quem aqui é casado? Levante a mão. Ora junto com essa mulher que Deus te deu, meu filho. Sabe, irmão, é coisa maravilhosa. Ora junto, dobra o joelhinho junto. Fala: Senhor, aqui estou eu, essa maravilhosa. Só me deu, Jesus, aqui, ó. Pá! Agradece. Deixa ela ouvir você agradecer a Deus pela vida dela. Sabe, deixa ela ouvir você declarar o seu amor para ela, mas falando para Deus. Irmão, não tem mulher que fique viva depois disso, irmão. Mulher já fala assim: que homem, que homem, que macho alfa, que espécime em extinção. Ei, faz isso, sabe? Ô, maravilhosa, você que só reclama. Jesus, obrigado por esse maravilhoso, ô homem lindo, Jesus. Senhor, nunca vi nada igual na terra, e o Senhor me deu. Irmão, o homem fica assim, ó. Irmão, aí você começa a criar um ecossistema. Aí você passa nos quartos dos teus filhos, e quando você orar, deixa a lágrima correr e cair nas costinhas deles. Parece bobo, mas quando eu era garoto e eu tive o meu encontro com Jesus, eu me lembro que um dia eu estava na igreja e um amigo meu, que hoje inclusive trabalha comigo, pregava dizendo: quantas vezes eu acordei com meu pai orando e chorando em cima das minhas costas, e as lágrimas dele me acordavam. E eu dizia comigo: um dia eu quero orar sobre a vida dos meus filhos e me derramar na presença do Senhor. Sabe, a memória que eu tenho é que uma das orações mais intensas da minha vida foi com o João no meu colo, 2 dias depois de ele nascer. E esse é um legado permanente que você cria. Você protege a sua casa, você protege os seus, você esconde. E depois desse dia lindo, você vai ficar muito seletivo. Depois que você faz isso, você vai ficar insuportável. Não é qualquer um mais que vai entrar na sua casa, porque agora a sua casa não é um ambiente desequilibrado, é um ambiente de paz. Entende? A régua aumenta, meu lindo, a régua aumenta de maneira sobrenatural. Aí você vai começar a ver que os filtros começam a acontecer de maneira natural. Tinha gente que ia, não vai mais, vai te ligar, vamos marcar. Aí você fala: vamos deixar, eu tô de boa hoje. E aí você fecha a tua casa de maneira hermética, e o inimigo não tem poder sobre ela. O inimigo não tem poder sobre o teu casamento. Sabe quantos casamentos que acabam por conta de péssimos conselheiros que entram nas casas? Quantos filhos que são educados de maneira severa por conta de quem entrou dentro da casa? Já parou para pensar que tem muita família que podia estar de pé, mas um belo dia abriu a porta para o inimigo e o casamento acabou? Já parou para pensar que tinha muita família para prosperar e não prosperou porque trouxe o inimigo para dentro de casa? Porque contou o que não era para contar, porque mostrou o que não era para mostrar. Lindo, é tão sério isso. Eu falo isso com muito temor. Jesus, a minha casa está guardada e escondida. E aí, lindo, eu vou te dizer o critério para entrar na minha casa. E termino aqui. Na minha casa entra quem eu tenho comunhão. O que é comunhão? Comunhão é aqueles que eu sento na mesa, eu saio melhor do que quando cheguei, e a pessoa também sai melhor do que quando chegou. Comunhão é uma troca genuína. O que eu tenho, eu honro você,
e o que você tem, você me honra. E isso é comunhão. Comunhão é quando cresce junto. Quando um fica para trás, alguma coisa está errado. Não estou falando de dinheiro, não estou falando de status, não estou falando de fama, estou falando de caráter, estou falando de honra, estou falando de temor. Lindo. Se alguém vai na tua casa e afeta um ambiente espiritual que está lá, você não pode deixar entrar. Meu Deus, se você entender isso, você vai começar já a abrir os olhos muito mais. E entenda, o espírito que a pessoa carrega entra junto com ela. O espírito de inveja, o espírito de mágoa, o espírito ressentido, ele entra junto. E aí quando você vê, ele planta uma mudinha no canto da tua casa. E quando você vê, cresce. E de repente está grande demais. Estabeleça um filtro para os teus relacionamentos. Estabeleça um filtro para quem entra na tua casa. Jesus, só quero que entre na minha casa aqueles que o Senhor quer, aqueles que o Senhor tem, sabe, Jesus, aqueles que o Senhor sabe que não vão afetar aquilo que o Senhor tem para mim, que vão me ajudar a construir o caminho, que vão me ajudar a chegar mais perto de Ti. E é só isso a mensagem. Não é sobre o que acontece depois, é como você protege. A grande maioria das guerras se vence de maneira sábia quando não se precisa lutar. Como eu protejo a minha casa, Dave? Estabeleça um altar dentro dela. Dedique ao Senhor. Crie rotinas saudáveis que protejam os seus filhos, que protejam o seu casamento e que protejam a sua vida com Deus. E depois que o altar estiver estabelecido, que a mesa estiver pronta, desfrutem da comunhão. E o dia que você viver isso dentro da sua casa, a porta vai ficar mais trancada do que aberta, porque só vai abrir para aqueles que irão dividir com você do pão e da comunhão genuína. Os que quiserem roubar, os que quiserem tirar a tua paz, aqueles que quiserem trazer coisas, sabe, destrutivas, não terão o poder sobre a sua casa, sobre a sua família, porque o Senhor vai te dar sabedoria e visão para dizer: pode esperar no pátio, que eu já estou saindo. Aí a pessoa vai dizer: mas é que eu queria entrar. Aí você vai dizer: não, dá para falar aqui fora. E eu quero que você entenda, isso daqui tem o poder para fazer o teu casamento ser totalmente transformado. Essa verdade tem o poder de fazer com que os seus filhos nunca se desviem do caminho do Senhor. Uma verdade como essa tem como proteger o teu futuro de maneira sobrenatural. Porque, lindo, é uma coisa que para mim é muito clara. Uma casa guardada pelo Senhor é um farol no meio de uma tempestade. Sabe, o mar bate, as ondas são fortes, mas a casa não é abalada. Pelo contrário, ela serve de luz e caminho para os navios perdidos no meio da tempestade. Lindo, eu quero declarar no nome de Jesus que a tua casa, que a tua família será um farol na escuridão, que vai iluminar para alcançar as embarcações perdidas. E a sua família e o exemplo da sua história servirão de caminho para aqueles que estão perdidos. E no nome de Jesus, a sua casa vai prevalecer. Não importa o vento, não importa a tempestade, não importa a circunstância, porque ela está blindada, selada pelo Senhor, de dentro para fora, e o mal não vai entrar.
Jesus, essa é a palavra. O mal não vai entrar na nossa casa. Jesus, nossas emoções, nossos sentimentos não serão atacados. Aquilo que o Senhor tem para nós não vai ser impedido, Jesus. Não será a nossa culpa. As portas estão trancadas, as janelas estão fechadas, Jesus. E quem manda na nossa casa é o Senhor. O Senhor é o Deus de todas as coisas. O Senhor é o dono. E aquilo que o Senhor tem para nós vai ficar guardado aqui dentro. E o que o Senhor tem para fora, nós vamos gritar bem alto para que o mundo possa ouvir. Em nome de Jesus. Fala, meu lindo! Olha, eu me parece, só me parece que já é 10 milhões agora. Ô irmão, você tem noção? Foram 6 anos se humilhando. Ah, escreve, ativa o sininho para 10. Agora imagina que a próxima meta é 50. Eu sei que vocês pensaram, se a meta de 10 vai para Israel, a meta de 50 vai para onde? Para a lua. Para o céu. Não, irmão, para isso é só... Brincadeiras à parte, essa mensagem de agora talvez seja a mais libertadora de toda a minha vida. Sabe, eu imagino que as celas começaram a estremecer, e quem estava preso sairá para fora. Sabe, que em nome de Jesus essa mensagem chegue para as pessoas certas. Então eu vou te pedir um favor, me ajuda a fazer que essa mensagem chegue o mais longe possível. Mande em todos os grupos de WhatsApp que você tem, compartilha na rede social, porque uma mente livre é uma mente promissora para viver aquilo que Deus tem para ela. Aliás, a mente só se liberta quando Ele se torna o dono dela. Amém? Bom, só vou pedir um favor rápido. Então se inscreve, ativa o sininho. Curte o vídeo, comenta. Ainda bem que eu vim. Vamos pro vídeo? Segunda Coríntios, capítulo de número 10, versículo de número 4. Diz o seguinte: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo pensamentos e toda altivez que se exalta contra o Senhor, levando cativo todo pensamento a Ele. Uau! Todo pensamento
cativo a Ele. Bom, eu estava no meu Instagram agora, essa semana passada eu acho, e aí do nada eu abro um vídeo aleatório e é um garoto falando: e deixa ser dominado pelos meus pensamentos intrusivos agora. E eu nem sabia o que era o tal do pensamento intrusivo. E aí, bom, esse garoto comete uma barbaridade, uma vergonha que ele em si não teria coragem de fazer. Quando eu ouvi aquele termo, eu fui procurar o que era, o que significava. Fiquei assustado. Pensamentos intrusivos são aqueles pensamentos que você não quer que estejam aqui. Então, você não quer pensar, você não quer sentir, mas aqueles pensamentos entram, sabe? Por isso é chamado de intrusivo. Ele é um intruso. Ele não era para estar ali, mas ele vem. Então, esses pensamentos, eles têm muito poder sobre nós, porque eles nos fazem acreditar em realidades que não são reais. E chega um determinado momento que os pensamentos intrusivos governam todo o campo da nossa mente. E então a gente começa a criar um mundo paralelo. Só que como o pensamento intrusivo não é algo bom, significa que toda a nossa vida, que todas as nossas emoções são subjugados por mentiras. E são essas mentiras que destroem a nossa vida. A questão é que me veio à memória ou à tona mas se essa batalha, se essa guerra não é física, significa que não tem remédio que tire. Pelo menos eu entendo dessa forma. Lindo, não dá. Eu estudei tudo e tudo dizia: tente pensar de maneira positiva. Só que a gente é ser humano, lindo. Não tem como. Se está dando tudo errado na nossa mente, para nós, a gente não consegue dizer: olha que dia maravilhoso. Não. Está cheio de gente agora ouvindo essa mensagem debaixo de coberta, porque não quer sair mais de casa, não quer mais viver, não quer mais, sabe, não acredita que não tem mais nada pela frente. E aí ele diz: não, minha vida acabou aqui, não tem motivo, não tem porque eu seguir, não tem porque eu ir em frente, olha a minha vida. E aí ele começa a maximizar, e tudo fica grande. E de repente você está no meio, encurralado por aquilo tudo, dizendo: meu Deus, a minha vida acabou. Algumas semanas atrás, eu perdi um colega que tirou a própria vida. Por obviedades, eu jamais vou falar o nome dele. Mas o que eu mais ouvi no velório eram as pessoas dizendo: ele não tinha motivo nenhum para isso. Todo mundo dizia a mesma coisa, mas ele acabou de ser promovido. Os negócios dele estavam indo muito bem. E aí, sabe, uma ficha caiu. Aqui fora estava tudo bem, mas algo aqui dentro contou para ele que estava tudo errado, que não tinha mais esperança, que não tinha mais por que ficar ali, sabe? E é nesse momento que eu me desespero, porque se quem está fora não consegue identificar o que está lá dentro, de que maneira ajudar? Sabe? Como que eu alcanço alguém que eu não sei que precisa de ajuda? Esse é um negócio que me pegou. Então eu entendo que em alguns estágios é só Deus para alcançar. Sabe, uma mensagem como essa entrar dentro da vida de alguém agora,
sabe, abrindo o telefone sem querer. Eu não sei, mas sabe, eu imagino que é nessas horas que o sobrenatural de Deus precisa ser agido. Porque se depender do que a gente pensa, a gente diz não precisa. Mas eu vou te falar, lindo, tá cheio de gente que aparenta felicidade, mas está morrendo de tristeza aqui dentro, e tinha todo motivo para ser feliz. Mas aqui dentro um pensamento governou a mente dele, e ele acredita piamente que a vida dele é uma desgraça. E isso é só Jesus para fazer. E aí eu olho para a Bíblia está dizendo: ei, não é com as armas que você está pensando. Não é, não, meu lindo. É com Ele, são espirituais. E eu vou te dizer, lindo, eu preparei essa mensagem agora, hoje, terminei e fui tomar banho. Não é ético falar que você toma banho, que tem gente que imagina. Mas eu tô nem aí para essa regra. Eu estava tomando banho e comecei a pensar coisas sobre algo que ainda não aconteceu. E esse pensamento veio e começou dentro de mim mostrar um cenário muito ruim. Muito ruim. E eu estava pensando, e aquilo ali que foi governando eu. E aí, irmão, do nada, eu falei assim: o quê? Sabe quando você fala: hã? Peraí, eu sei o que é isso. Eu acabei de preparar uma mensagem sobre isso, irmão. Pelo meu amado Jesus que está no céu, pelo Espírito Santo que está na terra, eu coloquei a mão na minha cabeça assim e falei: o sangue de Jesus tem poder. Sai pra lá, Satanás. Tu não governa a minha mente, tu não governa a minha decisão, tu não sabe nada sobre o meu futuro. Quem sabe é Ele. Ele preparou todas as coisas. Sai, eu te repreendo agora. Pensamento do mal, pensamento pessimista, em nome de Jesus eu te repreendo. Amém, voltei. E quem não sabe, irmão, eu falava: na autoridade que há no nome de Jesus, pensamento, tu não vai me dominar. Hoje à tarde, lendo Provérbios, há um texto que diz que o que imaginamos se torna a realidade que vivemos. Ou seja, irmão, o diabo só quer fazer uma coisa: entrar aqui. É só aqui que ele quer. Se ele entrar aqui, acabou tudo. Irmão, se ele entrar aqui, você pode ser milionário, você vai se sentir um pobre. Se ele entrar aqui, o seu casamento pode ser perfeito e você vai achar que está com problema. Se ele entrar aqui, os seus filhos são maravilhosos e você vai achar que eles têm problema. Se ele entrar aqui, o seu trabalho que é maravilhoso vai parecer uma tragédia na sua vida. Porque esses pensamentos que tentam entrar aqui, eles só servem para uma coisa: destruir o nosso caminho. João capítulo 10, versículo 10. Porque o diabo veio para matar, roubar e destruir. Só que o versículo 11 traz uma esperança: mas o Senhor veio para dar vida e vida em abundância. Eu tô gostoso porque aí Deus nunca deixa a gente escapar. Quando eu estou preparando uma mensagem, Deus está falando comigo também, sempre é assim. Aí eu estou aqui, top. Aí eu fiz uma pergunta, eu escrevi no meu caderninho: como devemos alimentar nossa mente? Aí, irmão, eu dou uma dica para você: abre o teu Instagram e vê o que aparece no search. Vê o que o Instagram está indicando para você ver. Testa aí. Cadê os irmãozinhos menino aí? Os machão. Ó, levanta a mão aí, bebê. Dá uma olhadinha. Se tiver 4 mulheres de biquíni, você vai passar vergonha. Porque significa que o Instagram te mandou uma vez, você disse: nossa, vou dar uma olhadinha aqui. Aí você deu um zoom. Nossa, que benção, vou ver outra. Isso aí é o teu resumo do que você consome. Abre lá. Abre o teu YouTube e vê o que ele te sugere. O YouTube leu você. Ele sabe o que você gosta.
Abre o seu Spotify, vê o que ele te indica. Ele já leu você, ele sabe do que você gosta. Dá uma lidinha. Vou abrir aqui o Instagram. Irmão, chato falar isso, mas isso vai dar tanto rolo de casamento, tanta briga, tanto BO. Tem mulher agora pegando o telefone do marido dizendo: deixa eu ver aqui um negocinho. Mas se ele pegar o teu, será que não tem só fofoca? Será que não tem só a vida dos outros? Será que não tem só gente que você se compara todo dia e se sente péssima porque você não é nem perto da pessoa que você segue? Porque esse é um negócio lindo. A nossa mente é um campinho limpinho. Imagina um campinho branco sem nada semeado. Cada coisa que você coloca na frente dos seus olhos, dos seus ouvidos, se torna uma semente plantada. E toda semente plantada, em um belo dia, cresce, floresce, e quando você vê, faz sombra para aquilo que agora, porque não tem mais luz, não cresce mais dentro de você. Entende, lindo? Nosso problema não é no final da equação, é como começou. Como começou esses teus pensamentos? Como? Quais foram os motivos que fizeram você estar nesse estágio? Não existe nada do nada, sabia disso? Aconteceu do nada. Não. Como foi as suas últimas histórias? O que você plantou? E sabe, isso aqui é uma coisa tão poderosa que tem o poder de livrar a nossa alma, livrar o nosso futuro de coisas destrutivas, simplesmente pelo fato de sermos intencionais com tudo aquilo que alimentamos a nossa alma. A Bíblia diz: sobre tudo que se deve guardar, guarde o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Sabe o que essa palavra coração diz no original? Pneumo, alma. Ou seja, o Senhor está dizendo: observe tudo, cuide de tudo, mas o mais importante, aqui. Sabe, você pode ser bilionário, trilionário, mas se aqui você estiver sozinho, você está no sol. Porque em algum momento o pensamento vai dominar você, e quando menos você perceber, tudo que era lindo perde o brilho e você se sente vazio. Eu fiquei orando, sabe? Que veja, eu sou ser humano, né? Depois de preparar a mensagem, estava sendo atacado pela mesma coisa. Não é fácil. E eu pedi para que o Senhor me mostrasse algo de maneira visível, para ser mais pedagógico possível. E o que o Senhor me mostrou foi um campo. Um campo com sementes da mesma espécie plantada. Sementes boas. E no meio do campo havia um espantalho. Você sabe por que serve o espantalho? Para as aves de rapina não pousar naquele lugar. Então elas sobrevoam, mas na cabeça delas diz: tem alguém lá. Se a gente pousar é perigoso. Então a ave não come a semente porque ela não pousa naquele lugar. Aí o Senhor falou para mim: ô Dave, sua mente é um campo que eu semeei coisas preciosas. Aleluia. Eu quero declarar isso de Jesus sobre você. A sua mente é um campo fértil que o Senhor semeou sementes preciosas.
E Ele não deixou o campo, Ele não deixou. Ele está no meio, espantando as aves de rapina que tentam pousar dentro do campo. Ei, lindo, se Ele for o centro da sua mente, se Ele estiver dentro de você, mal nenhum irá conseguir dominar a tua mente. Não vão conseguir, tentarão, mas não conseguirão, porque maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Ah, lindo, você não tem noção. O Senhor está só dizendo algo para você: me deixa entrar, me deixa eu ser o Senhor dos teus pensamentos. Porque, lindo, toda a mentira plantada em você, quando Ele chega, é apagada. 3 aleluia. Eu vou dizer de novo: tudo que disseram, todos os traumas, todas as memórias negativas, tudo que colocaram para minar a sua mente, quando Ele chega, são arrancados, apagados, destruídos. Então, lindo, se você tentar vencer a tua mente com pensamento positivo, você não vai conseguir. Mas se você dizer: Jesus, não é contra a carne, não é contra o sangue, é espiritual, Jesus. Eu penso que eu não quero, quando vi já fiz. Senhor, entra. E aí, bebê? Todas as mentiras começam a cair por terra. Sabe, a gente demora muito para entender isso, mas quando as emoções nos governam, quando esses pensamentos negativos nos dominam, a gente despreza tudo que Deus fez. Porque agora, tudo que Deus fez, a gente vê da maneira que a gente se sente, não daquilo que verdadeiramente é. Então, pode ser lindo, mas porque os pensamentos são maus, não importa, não tem valor nenhum pra gente. Eu me lembro de que quando eu estava nesse processo com Jesus, quando eu aceitei a Ele, eu fui numa praia linda, e eu me lembro de um detalhe: o vento me deixava triste. Todo mundo ria e eu falseava o sorriso, porque aqui dentro ainda tinha muita coisa plantada que precisava ser destruído. Sabe, quando você lê a Bíblia, você descobre que para cada mentira semeada dentro de você, tem uma verdade bíblica que te liberta. Não, eu vou dizer de novo, lindo, ei bebê, para qualquer mentira semeada dentro de você, existe uma verdade de Jesus que te liberta. Eu marquei. Olha, João 3,16. Você é amado. Disser o contrário, esquece, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Gênesis 1:27. Você é imagem e semelhança do Criador. Não, tem mais. 1 Pedro 2:9. Você é escolhido. Jeremias 29:1. Deus tem planos ao seu respeito, e antes de você nascer, os planos já estavam preparados. Efésios 1:7. Você é perdoado. 1 Pedro 5:7. Deus se preocupa com você. Ele sabe o teu nome, Ele sabe onde você mora, Ele conhece tudo dentro do teu coração. Eu vou acabar, prometo. Isaías 49:15. Deus nunca se esqueceu de você. E aí, eu só tô assim: Jesus, entra, governa.
Entra, Jesus, eu não quero viver mais assim. Eu não quero ser mais escravo. Eu não quero, Jesus, viver perdido. Não, Jesus, a partir de hoje eu quero viver aquilo que o Senhor tem para mim. Aí, pela palavra eu entendo. Filtre os teus olhos, filtre os teus ouvidos, filtre o coração, mas não tente nada disso sozinho. Ele é o filtro. Ele é o termômetro. Ele é o termômetro. Eu vou melhorar quando eu estou muito cheio do Espírito Santo, quando a minha vida está vibrante com Jesus. Tem coisas que eu não consigo ver, tem coisas que eu não consigo escutar, tem coisas que eu não consigo ler, tem coisas que eu não consigo. Parece que algo dentro de mim diz: para, Dave, isso não é para você. Agora, quando a minha vida espiritual está um marasmo, eu vejo coisas que não tenho coragem. Eu escuto coisas que não precisava. Por isso é uma luta constante, que sozinho a gente não vence. Ele precisa estar junto de nós. Lindo. Não importa o que você pensa sobre você, não importa o que você pensa sobre a vida, o que importa é o que Deus pensa sobre você. O que importa é o que Deus sabe sobre o teu futuro. O que importa é que Ele é poderoso para fazer todas as coisas. Então deixa eu declarar algo de Jesus para você que está desanimado, pensando em desistir, querendo às vezes tirar a própria vida. Ei, lindo, Jesus tem uma vida extraordinária, vibrante para você, cheio de sonhos, de esperanças. Ele é um Deus maravilhoso. Ele olha para você e diz: deixa eu fazer, deixa eu completar a obra que eu comecei, deixa eu trocar as sementes, deixa eu colocar aquilo que nutre, aquilo que muda, aquilo que liberta. Deixa eu entrar. Até o dia que o teu algoritmo vai olhar para você e vai te ler de maneira diferente. Irmão, que você abra a sua rede social e o Instagram te recomende uma mensagem atrás da outra, um pregador atrás do outro, um louvor atrás do outro. É lindo que quando você abre o Netflix apareça a resposta. É lindo. Escute, é porque é até estranho, mas a rede social sabe mais sobre você do que quem mora contigo. Então, lindo, vamos envergonhar o inimigo. Eu vou te ensinar só um truque. Quando aparecer algo que você não quer, clica, aperta no 3 pontinhos e coloca: não tenho interesse. Já resolve bastante coisa na sua vida. Mas o que resolve é o que você faz antes. A Bíblia diz: eu estou à porta e bato. O que ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e farei morada. Ei, deixa eu dar voz para o pensamento intrusivo que acabou de passar na tua mente. Mas você já fez isso mais de 10 vezes. Você já se entregou muitas vezes e esqueceu depois. E você já tomou a decisão e se arrependeu. Agora deixa eu colocar algo novo na sua mente. Escute a minha voz e tire o pensamento. Dessa vez vai ser diferente. Dessa vez vai ser melhor. Dessa vez vai ser extraordinário. Dessa vez você não vai desistir. Diga. Dessa vez eu não vou desistir. Dessa vez eu não vou parar. Dessa vez eu vou crer até o final. Dessa vez eu vou passar pelo treino e vou chegar na missão principal. Dessa vez a mente minha está cativa em Cristo Jesus. Amém? Então, 2 perguntas. Eu vou ser prático porque essa é a minha missão. Primeira, você que nunca entregou a sua vida para Jesus, o dia que Ele entrar, você vai saber dar nome para todo pensamento que está dentro de você. Só que não é só aqui que muda, é a sua eternidade que muda também.
A Bíblia diz que quando Ele chega, tudo se faz novo. As coisas velhas ficam para trás e, bom, você já sabe. Segunda pergunta é para você que já foi do time. Já viveu coisas maravilhosas com Ele, mas desistiu. Dessa vez vai ser diferente. Você vai voltar e não vai ir embora. Ele vai ficar com você. E tudo aquilo que Ele tem para fazer na sua vida vai acontecer na sua história, em nome de Jesus. Amém? Pronto, vou perguntar. Se a sua resposta for sim, você vai levantar a mão. David, o que significa? Que você morre para o mundo e Cristo vive em você. Porque não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Amém? Tem que mudar muito? Tem. Mas só depois que Ele entrar. Antes não precisa mudar nada não. O Evangelho vem do jeitinho que você está. Cansado, oprimido, fraco, sobrecarregado, cheio de pensamento intrusivo. Que Ele está assim: vem bebezinho, vem, vem. Deixa eu entrar, deixa eu fazer uma coisa nova dentro de você. Deixa, vem, vem, vem. Aí bebê, bom, quando Ele entrar, primeira coisa é uma faxina. Doideira, irmão. Rodo, vassoura, produto de limpeza pesado. Você foi longe, você viu coisa que não devia, falou coisa que não precisava. Você precisa de ajuda. Acabou. E daí acabou? Não tem que pagar nada? Não. É que já foi pago. É só crer e confessar. Se você quer tomar essa decisão, no 3, você levanta a mão. E você na sua casa, do jeito que você se sentir melhor. Se puder fechar os olhos, feche. Você vai orar comigo. Mas não deixa de comentar no final que você tomou a decisão por Jesus nessa mensagem. Só para que a gente possa orar e celebrar a Jesus pela sua vida. Amém? Para você, no 3, se a sua decisão for sim, levante a mão. 1, 2, 3. Era por isso a batalha de ontem. Ele se ligou na armadilha, só que caiu bonito. Porque a sua mente não vai ser mais escrava do inimigo. Sua mente não vai ser mais escrava de pensamentos de morte, de pensamentos autodestrutivos, de pensamentos de desânimo. Não, 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 meu lindo. Você vai ficar enlouquecido com a graça. Você vai ficar apaixonado por Ele. E você vai olhar as coisas de maneira linda. Ei, que coisa boa! Você vai começar a olhar com valores distintos as coisas que você não dava valor. Você vai olhar para sua esposa e vai ver o quão maravilhosa ela é. Talvez você demorou para ver, mas é por causa dos seus pensamentos. Você vai olhar para os seus filhos e vai chorar de alegria, porque o problema que você acha que eles têm não é nada perto do que está aí fora. É lindo! Você vai olhar para o seu trabalho e vai agradecer a Jesus, porque tem 100 currículos de pessoas esperando para entrar no teu lugar, e é você que está lá. Você não vai ter vontade de ir embora da terra, meu lindo. Você vai ter vontade de viver tudo aquilo que Deus tem para você aqui. Se você tomou essa decisão, feche os seus olhos e ore comigo. Senhor Jesus, eu reconheço que sou frágil e pecador. Perdoa os meus pecados, apaga o meu passado e escreve meu nome no livro da vida. Eu nunca mais serei o mesmo. A partir de hoje, eu sou propriedade única e exclusiva sua.
Você perdeu o inimigo. Tu foi envergonhado, vai embora. Sai desse lugar, sai da mente, sai, vai, vaza. Vaza, vaza, vaza. Senhor é conosco, Senhor Jesus, Tu és a candeia que ilumina todas as trevas, que dissipa as trevas. E agora, Senhor, Tu estás dentro de nós. Os Teus pensamentos são os meus pensamentos a partir de agora. Aleluia. Em nome de Jesus.